programa Refrão de hoje é sobre a música Amigo Urso e a resposta do Amigo Urso. As duas fizeram sucesso na voz de Moreira da Silva e agora são interpretadas por Jardes Macalé e Maria Alcina. A primeira canção conta a história de um amigo que resolve cobrar do outro, por carta, uma dívida. A resposta também vem por carta e, pelo jeito, a dívida não vai ser paga tão cedo. Acontece muito no meio dos artistas? Muito, assim, no mundo da eu acho mais porque os contratos são muito... Eles são contratos jurídicos, são contratos... Mas também são meio que... A insegurança é muito grande, são meio afetivos, não são efetivos, são mais afetivos. Então, se o fulano não pagou porque rolou alguma coisa, uma hora tem que vir escuro, vai ter que esperar, já tem mais trabalho lá na frente, não sei o quê. É sempre uma coisa meio, sabe, meio fresca. As pessoas consagradas como vocês dois no mundo da música, precisa passar por isso? Precisa passar por isso? Pergunta ao Roberto Carlos. A impressão que dá é que esses contratos só são cumpridos a bel prazer das pessoas que estão envolvidas nele? Não é bem assim. Existem contratos, claro. Sérios, sim. Sérios. Os contratos, em princípio, são sérios, eu acho. Todos, né? Todos. Você assinou dali, as partes assinaram. Agora, isso não quer dizer que eles sejam rigorosamente cumpridos. Mas também tem uma coisa de, às vezes, porque rola também a coisa do afetivo, né? A gente lida muito com isso. Eu já tinha percebido isso, viu, Macalé? Outro dia passei uma situação, falei, nossa, é engraçado, porque a gente rola a coisa jurídica mesmo, mas rola o afetivo também. E em algumas situações, o afetivo até ajeita determinadas situações, né? Então, o lado afetivo dessa relação, que é jurídica e afetiva, quando rola um barraco, o afetivo também entra e dá uma ajuda a contornar, né? Mas você vai levando. É difícil um amigo dever a gente, porque você fica olhando na cara dele e ele te devendo e ali como se não tivesse acontecendo nada. É um absurdo, é difícil um amigo dever a gente. Infelizmente, amigos também são oportunistas. Fica aquele constrangimento, né? Você cobrar aquela pessoa que você conhece há muito tempo. Esse fato é muito ruim. É melhor ficar com um amigo do que cobrar aquela dívida e perder ele, né? E isso é bem retratado nas duas letras das músicas, né? No Amigo Urso e na resposta do Amigo Urso. É isso aí. Porque na resposta ele fala exatamente isso, né? Ele fala, poxa, você tá tão bem indo pro Polo Norte, eu aqui tô sem nada, então me dá mais 100 aqui, situação também. Depois eu te pago outra parte, te devolvo, você vai me pagar, te devolvo depois e tal. E a letra da música, dessas duas músicas, me chama muita atenção, porque é o seguinte, quando existe um contrato jurídico por trás, você tem uma certa segurança. Só que essa música, ela fala de uma relação pessoal. Não tem contrato. Não tem contrato. Como é que funciona isso? Que situação? É o afetivo, né? Que entra aí Aí você vai... A confiança, né? Você vai confiar, isso você vai rola confiar muito. no amigo. Se é que ele é realmente amigo, um amigo urso. Mas será que tem alguma forma de comprovar juridicamente, por exemplo? Olha, eu fiz a transferência aqui, e aí você comprova pela transferência, será que isso funciona? Mas como? Pro Polo Norte? Como é que você vai provar alguma coisa no Polo Norte? Hoje tem transferência bancária, tem internet. Mas no Polo Norte? O urso está recebendo. Os ursos estão recebendo a fortuna. No banco do urso. Aí o urso falou uma coisa assim. Recebe na caixa. Nesse tipo de relação desses dois aí... A figura é ótima. É uma relação de amizade e, na realidade, os dois de precariedade. Um emprestou, o outro não cumpriu, não pôde cumprir o negócio, ele cobrou e o outro continua não podendo cumprir. Se houver documento, ele vai à justiça, né, buscar através de uma ação de cobrança ou de uma execução forçada e vai compelir o devedor a pagar aquele débito, né, como ele foi pactuado, como foi convencionado. Se ele não tiver um documento, ou ele busca provas testemunhais, até que diga que ele emprestou o dinheiro, ou mesmo um cheque que ele deu nominal, um cheque nominal que foi para o devedor, e o devedor recebeu o dinheiro. Quer dizer, isso tudo são provas de que realmente houve essa transação, essa relação negocial entre o credor e o devedor. Acho que é interessante que ele fica espantado quando o outro cobra, né? Sabe, a sua cartinha
me causa admiração, está me cobrando que nem um gringo do Salomão. Que vende roupa para prestação. Quer dizer, ele, na verdade, ele se depara com uma situação, pô, mas ele vem me cobrar. É muito engraçado, e que isso rola também quando rola o babado de confiança. Puxa vida, eu confio nele, ele está me cobrando. Para o trabalhador formal, o trabalhador que tem a carteira assinada, de repente seja até um pouco mais fácil, porque ele sabe quanto ele vai receber no final do mês. No caso do artista, no caso do músico, vocês são profissionais autônomos, né? E aí o autônomo, ele não sabe se o mês que vem, como é que vai estar. É difícil fazer esse planejamento quando você não tem um contra-cheque. Meu caso é indisciplina, eu sou muito indisciplinada, sou muito desorganizada, então isso é um detalhe assim... Também. Que não é má fé, é outra característica. Não, é outro babado, é realmente... E eu deixo pra lá mesmo, depois eu faço. Só que depois eu faço, vai juntando, né? E o meu caso é um caso bem... oposto, o meu caso é disciplina. Total... Você acha que para ser uma pessoa sem dívidas, então, precisa de boa disciplina? É a característica. Além de boa disciplina, você ter algum para pagar as dívidas também. E de preferência, não contrair mais dívidas que você já tem. Jardes Macalé, Maria Alcina, muito obrigada, muito bom esse nosso bate-papo. Adorei também, ri bastante. Maravilha. Vocês estão rodando o país com homenagem ao malandro, né? Estamos rodando, vamos daqui para São Paulo, já fizemos Curitiba, Rio de Janeiro. País inteiro? Não, o país inteiro ainda não, mas vamos rodar o país, por que não? Se Deus quiser. Mas vamos para São Paulo, daqui de Brasília. É isso aí. Muito obrigada, sucesso para vocês cada vez mais. Tatiana. Obrigada também a você que está em casa, a gente volta na semana que vem. O Refrão está no YouTube também, acesse www.youtube.com/STF. Você fica agora mais uma vez com o Amigo Urso. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Amigo urso, saudação polar, ao leres desta hás de te lembrar daquela grana que eu te emprestei quando estavas mal de vida e nunca te cobrei. Hoje estás bem e eu me encontro em apuros, espero receber e pode ser sem juros. Este é o motivo pelo qual te escrevi, agora quero que saibas como me lembrei de ti. Conjecturando sobre a minha sorte, transportei-me em pensamentos ao Polo Norte e lá chegando sobre aquelas regiões, vai vendo só quais as minhas condições, morto de fome, de frio e sem abrigo, sem encontrar em meu caminho um só amigo. Eis que de repente vi surgir na minha frente um grande urso apavorado me senti, e ao vê-lo caminhando sobre o gelo, por que não dizê-lo, pois que me lembrei de ti. Espero que mandes pelo portador o que não é nenhum favor, estou te cobrando o que é meu. Sem mais, quero aceitar um forte abraço, desde que muito te favoreceu. Eu não sou filho de judeu, dá cá o meu, dá cá o meu. Amigo velho, aqui vai tua resposta. Quem é pobre nesse mundo sempre come do que gosta, e o que não gosta, eis porque fiquei furioso, recebendo do amigo tratamento desdenhoso. Mas a minha raiva logo se reprimiu, eu não posso querer mal a quem tanto me serviu. Tua cartinha causou-me admiração, és perfeito na cobrança como o gringo sabe de roupa prestação. Há muito eu andava persuadido que tu eras um sabido, com carinha de otário, mas hoje tua cartinha relendo, foi que fiquei sabendo que és expedicionário. Fostes ao polo sem gastar do teu algum, enquanto eu fiquei sem nenhum aqui na velha dura sorte. Manda mais sempre, tu não nega, e receba do colega o seu abraço forte. Minha continha eu pagarei no Polo Norte. Pode esperar. A caixinha. Pode esperar que vai chegar. Tá. Vai pegar a caixa. Fé, irmão. Fé. Pode chegar. Não vai. Vai chegar. A caixinha demora. Pode esperar. Tá. Vai chegar. Fé. Pode esperar. Fé, irmão. Pode esperar. Fé. Vai chegar. Pode esperar. Vai chegar. Fé na justiça humana. Fé na justiça dos homens.